Bem, vamos lá, gente. Dá início à nossa 12ª aula. Já estamos na 12ª aula sobre o livro de Apocalipse, né? E para honra e glória do Senhor Jesus, estamos evoluindo aí nessas questões técnicas, um pouquinho melhor a cada dia. E graças a Deus o Senhor tem nos dado a oportunidade de poder conhecer um pouco mais a respeito das Escrituras e da revelação que ele deu ao apóstolo João. Então vamos orar, tá? Fecha aí os teus olhos, entre em espírito de oração, para que o Senhor possa conduzir essa aula, tá bom? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença nessa manhã, para te louvar e te glorificar e te bendizer e pedir ao Senhor, meu Deus, direção. Meu Deus, abre as nossas mentes e os nossos corações para que nós possamos compreender, meu Deus, os teus segredos, meu Deus, a revelação, meu Pai, que o Senhor deu ao apóstolo João e às igrejas, meu Deus, e nós somos a tua igreja. Pai, nos dê sabedoria, meu Deus, e me dê condição, me capacita, Senhor, me usa como um canal, meu Deus, de bênção, Senhor, para a vida desses meus irmãos, meu Deus, da minha família, meu Deus, daqueles que estão assistindo posteriormente essa aula na internet. Pai, abençoa cada um de nós, nos capacita, nos condiciona. Nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, vamos... Eu ia colocar um louvor, mas o tempo tá curto. Eu tenho bastante coisa para passar. Então a gente vai entrar direto nos estudos, tá? Abra aí a Bíblia em Apocalipse 6, no versículo 3. Tudo bem aí? Dá um ok. Ok? Beleza. Então tá, Apocalipse 6, versículo 3, né? Continuando aí a quebra dos selos, né? Nós estamos indo para o segundo selo, tá? E vamos ler. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Até aí, tá bom? Vamos relembrar um pouco o cavalo branco, né? Porque você vai perceber que esses cavalos, eles vêm e na sucessão um do outro, um sobrepõe o outro, e a situação que um traz acarreta na condição do outro. O outro é consequência do passado. Então o cavalo branco é o surgimento aí deste grande líder global, que foi lhe dado autoridade, uma coroa, e ele tinha na mão um arco sem flecha, ou seja, ele iria vencer via acordos de paz, né? Ele tem autoridade e iria crescer, essa autoridade iria crescer mediante acordos de paz, né? Então a gente percebe lá em Daniel 9, 27, né? Se quiser abrir, a gente vai passeando aí entre os textos. Daniel 9, 27. Deixa eu ver se eu abro aqui. Esse texto a gente vai ficar batendo nele durante um bom tempo, porque ele é a referência esse texto e muito de Mateus 24. Mateus 9, 27
Se vocês tiverem pergunta no decorrer da aula, vocês abrem o áudio e me perguntam, tá? Então tá bom. Diz assim, Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então veja que aqui Daniel vê na sua visão a figura desse líder que faz uma aliança com muitos, ou seja, ele estabelece uma aliança pacífica com muitos, mas essa paz dura apenas um determinado tempo. A metade da semana ele usurpa o templo, ele blasfema no templo, ele simboliza uma virada, né, de cenário ali. E aí ele começa a fazer abominações e assolação. Isso acarreta exatamente na chegada desse cavalo, desse outro cavalo, o cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra. Tá? Então, existe uma outra maneira de interpretar também essa usurpação que ele faz no templo. Onde está isso? Essa usurpação do templo está em Daniel, que nós acabamos de ler, né? Onde ele impede o sacrifício, as ofertas de manjares e tudo mais, né? E também está lá em 2 Tessalonicenses 2,4. 2 Tessalonicenses 2,4. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2,4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, aqui Paulo está falando exatamente dessa figura, desse grande líder blasfemador global, esse anticristo. Entendendo que Jesus disse que o templo, que Deus não habita em templos construídos, isso não foi Jesus, mas está nas profecias, né? Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Jesus disse que nós somos o templo, o Espírito Santo. Então, uma maneira de você interpretar também essa usurpação do templo é a tentativa do homem de adulterar o DNA humano. Entenderam? De modo que o homem queira transcender a sua existência como homem, da maneira como Deus criou, para que ele seja um transhumano, algo que está para além do humano, ele é um super-homem. E existe toda uma conotação religiosa para essas coisas. Aqueles que querem transcender a humanidade, a ideia deles é que eles se tornem super-homens. Sim, é uma ideia nazista. É verdade, é isso mesmo. Essa era a intenção de parte do nazismo, porque o nazismo era uma religião também. Eu falei isso na carta à igreja de Sardes, né, quando eu abordei a respeito das sociedades secretas, né, da influência da Golden Dawn, que é a sociedade secreta da Aurora Dourada, alguma coisa assim, eu não lembro, que deu origem ao nazismo. Por quê? Porque eles queriam transcender o homem. Essa ideia está, por incrível que pareça, na mentalidade dessa elite global. Mas eu não quero entrar ainda nessas questões. A gente vai abordar isso mais para frente, mas eu só estou falando que existe uma outra maneira de você interpretar também essa questão da usurpação do templo. Tá? O que será, a gente não sabe. A gente vai ver para frente aí o que vai ser, né? Como se sucederá os tempos que estão por vir. Mas uma coisa é clara,
né? Isso ainda não ocorreu. Isso vai ocorrer, isso vai acontecer. Então, João está falando de uma realidade na qual, na quebra desses selos, na qual ainda não se cumpriu. Você pode interpretar como se cumpriu em partes, certo? Em partes, mas não por completo. Amém? Vocês estão entendendo aí? Me dá ok aí. Tá. Então tá. Bem, se você for analisar lá no Apocalipse 6, no versículo 2, você vê que essa grande autoridade global, que vem com essa chegada do cavalo branco, né? A palavra diz assim, que ele saiu vencendo para vencer. Certo? O que é esse sair vencendo? Sair vencendo significa que ele começa a ganhar notoriedade e autoridade mediante a acordos comerciais acordos comerciais e de paz menores. Então, ele começa a ser reconhecido, ele começará a ser reconhecido no mundo como alguém pacífico, muito bom e do bem. E vai ganhar essa autoridade pouco a pouco. Mas o que precisa para que ele ganhe o governo total? Para que o mundo inteiro dê a ele essa autoridade? Um grande conflito, uma grande guerra, certo? Que é o que está falando na sucessão do próximo cavalo, que é esse cavalo vermelho. O cavalo vermelho, Apocalipse 6:4. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Aí entra naquele quadro que eu acabei de falar para vocês. Ah, mas isso já acontece. Sim, isso acontece, sempre aconteceu na história humana. Guerra é algo que sempre houve na história humana. O primeiro homem que guerreou com outro homem foi Caim e Abel. Que na verdade ele nem guerreou, né? Ele traiu mesmo. Ele foi lá e matou o irmão. E depois disso houve guerras. Sempre houve. Mas o cenário na qual o João está falando aqui é uma guerra total, completa, generalizada no mundo inteiro. As guerras, se você for analisar e estudar as guerras que já aconteceram, elas foram locais. Inclusive a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Onde elas ocorreram? Na região da Europa. Certo? E espalhado no Japão, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, na Europa, foi ali naquela região da Alemanha, da Polônia, naquela região da Europa, entendeu? E também ali no Japão, né, que teve ali nos Estados Unidos, quando o Japão atacou o Havaí, e depois a forma como os Estados Unidos retribuiu foi jogando lá, depois no final, terminando a guerra, ele foi lá e jogou a bomba de Nagasaki, a bomba atômica lá em Hiroshima. Então, você vê que é localizada. O que João está falando é que o cavalo vermelho vem tirar a paz completa da terra. E se você for analisar, todas as grandes guerras que houveram até hoje, elas sempre foram um catalisador de poder. Por quê? Porque o mundo, para guerrear, ele se aglomera em grandes blocos. Certo? Na Primeira Guerra Mundial, de um lado estava o Império Britânico, os Estados Unidos, a Itália, o Império Russo.
do outro lado, a Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Otomano e a Bulgária. Quer dizer, o mundo reunido em dois grandes blocos. Na Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. A Alemanha, a Itália, o Japão, a Romênia, a Hungria, a Bulgária de um lado, e os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, Polônia, Brasil, né, também participou. Uma participação menor, mas estava lá, de um lado e do outro. Dois grandes blocos. Na Guerra Fria, também o mundo comunista de um lado, com a União Soviética, do outro lado, os Estados Unidos e o mundo ocidental. Entendeu? Dois grandes blocos. Certo? Só que a terceira grande guerra, o terceiro grande conflito, ele é descentralizado. E se você for analisar as análises dos especialistas em guerras, os maiores estudiosos de guerra que existem hoje, tem um canal muito bom no YouTube, como é que é? Hoje no Mundo Militar. Ele fala só a respeito de armamento, essas coisas de guerra, e ele é fantástico, o cara é muito bom. E tem um senhor também chamado Heitor de Paula, que também é um estudioso de geopolítica fantástico. Ele tem um livro, Poder Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial também. O cara é muito bom. E essas pessoas dizem que o terceiro grande conflito global ele não será centralizado, mas descentralizado, ocorrendo em várias partes espalhadas em todo o mundo. Vocês estão me entendendo? Estão conseguindo pegar aí? Por quê? Porque esse é o modo da guerra de hoje. A guerra pós-internet, ela é completamente espalhada. E ela vai suceder exatamente, praticamente, no mundo todo. Em todos os continentes eles estarão em guerra. Isso é muito fácil de você perceber nos dias de hoje. Por quê? Deixa eu localizar aqui. Você pode ver que hoje o mundo está em caos. O mundo hoje ele vive um clima de tensão constante. Lembra lá das manifestações do passe livre em 2013 no Brasil com os Black Blocs? Você via que o modo de ação daqueles que estavam ali quebrando o pau, fazendo a arruaça na rua, os Black Blocs, era completamente organizada. Entendeu? O povo foi para a rua de forma espontânea porque aderiu a uma agenda. Entendeu? Junto com isso, você vê, um pouco antes dessas manifestações, teve a chamada Primavera Árabe. Também um clima... Só que lá o pau comeu geral, eles conseguiram destituir lá o imperador, o governante, e o pau quebrou mesmo, feio, coisa feia, durante muitos e muitos dias. E também de forma completamente organizada. Isso não é por acaso. Entendeu? Existem grupos que são financiados, né, principalmente pela Open Society. O que é a Open Society? A Open Society é uma organização sem fins lucrativos, entre aspas, né, do George Soros. O George Soros é um dos maiores investidores de bolsas do mundo. Na verdade, o George Soros ele é um testa de ferro da família Rothschild, entendeu? Que é uma das grandes, ou a maior, a família mais rica da história humana. Então, essas sociedades, elas fomentam esses conflitos sociais espalhados pelo mundo inteiro.
O último que a gente está vendo agora, acontecendo nos Estados Unidos, é esse pessoal aí do... Como é que é o nome deles? Black Lives Matter, né? Que também são financiados por esses... E você vê que eles agem com uma certa semelhança. E eles têm técnicas de combate mesmo. Sim, eles estão fomentando guerras civis, desestabilizando todos os governos estruturados nas nações. Só que, é o que eu digo, isso é o começo da situação. Nós estamos vivendo o prelúdio. Nós não estamos ainda em guerra mundial, mas nós estamos na preparação do cenário dessa futura guerra. Entendeu? Os diversos conflitos ao redor do mundo, o que a gente pode ver hoje, esse clima de tensão crescente dessa guerra comercial, que ainda é comercial entre os Estados Unidos e a China, onde na semana passada nós podemos ver que os Estados Unidos fecham uma embaixada chinesa nos Estados Unidos. Essa atitude, o que é essa atitude? Isso é praticamente uma atitude de guerra. Você fechar uma embaixada do seu país, de um país, do país de um outro país no seu país, quer dizer quase que uma declaração de guerra. Isso é muito sério, gente. Entendeu? Eu não estou falando que isso vai virar uma guerra, eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho bola, já falei, eu não estou aqui averiguando o que vai acontecer, a forma exata como vai acontecer, mas as possibilidades e tentando contextualizar o livro de Apocalipse e compreendendo a nossa situação hoje. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Tá dando para pegar aí? Então tá bom. Eu juro. Tá lá. Eles estão com o áudio fechado. Então, olha só. Eu vou falar para vocês os conflitos, os rumores de guerra que estão para acontecer. Tem uma parte que eu não li. Abra sua Bíblia lá em Mateus 24. Mateus 24, capítulo 24, versículo 4. Diz assim: E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane. Quem? Jesus. É Jesus que está falando aqui. Porque virá muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certo? Entende aí? O primeiro cavalo, cavalo branco. Certo? Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Certo? Cavalo vermelho. Jesus revela para João detalhes daquilo que ele já havia revelado para os discípulos. É a mesma sucessão. Certo? No versículo 7, porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino. Até aí. Então, Jesus já está falando aqui dos últimos dias. É claro que isso ocorreu na história humana. Mas aí entra naquela questão, presta atenção, do trabalho de parto, das contrações, do princípio das dores. E ele fala lá no versículo 24, versículo 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, isso começa a ocorrer cronologicamente na história da igreja, lá com a destruição do templo em Israel. Mas isso vai sucedendo na história humana, na história da igreja, até chegar aos finais dos tempos. E nos finais dos tempos, o cenário é global. É em todo mundo. Entendeu?
Então o cavalo vermelho vem tirar a paz da terra inteira, não de uma localidade. Não vai ser uma localidade não, o mundo vai estar em guerra. Tudo bem? E hoje o que nós presenciamos é que as coisas estão caminhando para isso. Você percebe que existe conflito, por exemplo, hoje, rumores de guerra entre Israel e Irã. Ao mesmo tempo, estou falando de hoje. Hoje existe conflito, uma tensão muito grande entre Israel e Irã, entre a China e a Índia, entre a Coreia do Norte e o Japão, entre a Venezuela e o Brasil, entre a Grécia e a Turquia. Para você ter uma ideia, há umas semanas atrás houve confronto entre soldados chineses e indianos. A semana retrasada, o Irã, estava acontecendo uma série de explosões no Irã, inclusive gente dizendo que houve explosões atômicas. Por quê? Porque o abalo sísmico de uma determinada explosão que ocorreu lá foi como se fosse quase uma bomba atômica. E eles estavam trabalhando com a ideia de que eles estavam sendo boicotados. Ou seja, a gente não fica sabendo. Por quê? Porque isso não vaza para nós, para a sociedade. Porque senão a sociedade entra em colapso antes do tempo. Mas as tensões estão crescendo no mundo inteiro. Amém? Esse é o contexto do cenário na qual nós estamos agora. E isso, o que é importante entender é que isso é o prelúdio e o mundo sendo preparado para um grande pacificador. Certo? Deixa eu ler uma parte de uma fala que está aqui nesse livro aqui, ó. Introdução à Nova Ordem Mundial, tá? Do Alexandre Costa. Esse rapaz é um conhecido meu, um amigo meu de internet. Eu conheço ele só pela internet, mas ele é um estudioso do assunto, talvez o maior do Brasil, né? Um dos maiores do Brasil. E ele escreveu esse livro. Esse aqui é a primeira versão do livro dele. Se você for comprar esse livro hoje, ele é diferente, ele tem outra capa, ele é mais grosso, ele tem mais informações, mas eu tenho a primeira versão do livro dele. Eu quero ler um texto que diz assim, ó, é do David Rockefeller. Quem falou isso é só o David Rockefeller, tá? Um dos homens mais ricos do mundo, né? Eu acho que ele, eu não lembro, mas eu acho que ele faleceu já. Agora, o ano passado, o ano retrasado, faz pouco tempo que ele faleceu. Mas ele falando isso durante um jantar na Embaixada das Nações Unidas. Presta atenção no que ele fala. A atual janela para a oportunidade para que talvez uma ordem mundial interdependente e verdadeira, pacífica, se construa, não estará aberta durante muito tempo. Estamos à beira de uma transformação global. Tudo o que é necessário, tudo o que necessitamos é uma grande crise. E as nações não apenas aceitarão a nova ordem mundial, mas pedirão por ela. Certo? Essa aqui é tem várias outras versões, tem eu não vou ler agora, mas tem vários relatos aqui a respeito disso. O que isso significa? Que eles estão trabalhando para desestabilizar todos os países, para que não só os países aceitem, mas peçam por isso. Entendeu? A guerra prepara o cenário para um pacificador. E os pacificadores, né, é aquilo que eles provocam crises para oferecer soluções. É uma técnica de governo, de implantação de governo. Implantação de ditaduras, na verdade. Porque o povo aceita e entrega o poder de mão beijada.
aceita ser dominado. Então, o que fará com que, volta lá para Apocalipse 6, no versículo 4, no 2, né, a gente estava no 3 e 4, mas no 2 ele diz o quê? Que ele sai, que o falso Messias, ele sai vencendo para vencer. Então, ele começa vencendo, mas ele vai ter uma vitória final. E essa vitória final, o que é? Ele vai pacificar o mundo. Nesse grande conflito descentralizado que terá. Entendeu? Vai haver um momento onde a paz vai ser retirada da terra e quem vai pacificar é exatamente isso. E é ali que o mundo aceitará o governo dele. Entendeu? Como um grande pacificador. O homem da paz. Por um tempo, ele vai ser este homem da paz. Entendeu? E depois ele dá essa virada de chave. Tudo bem? Vamos pro próximo cavaleiro aí. Lá no versículo 5. 6:5. Diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres vivendo, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, vamos lá. Olha a sucessão. Primeiro aparece um pacificador que vai ganhar notoriedade pacificando conflitos menores. Aí o mundo começa a entrar em colapso, em grandes colapsos, em guerras. O que a guerra sempre gerou na história humana? Escassez. Por quê? Porque os investimentos para as guerras sempre foi muito alta. E o que os governos sempre fizeram? Eles injetaram liquidez, injetaram dinheiro no mundo, gerando esses recursos. Por isso que depois das guerras sempre houve cenários de grandes inflações. Vocês estão entendendo? Então, esse terceiro cavalo aqui é o terceiro cavalo, o cavalo preto, que é o terceiro cavalo da escassez, das crises, da crise financeira. Você vê que ele fala aqui, uma medida de trigo por 1 denário. O que é uma medida de trigo? É uma medida suficiente para fazer alguns pãezinhos. E o que é 1 denário? 1 denário é o resultado do salário de um trabalhador braçal, né? Não é de um médico, não é de um doutor, não é de um advogado, não, é de um trabalhador braçal por um dia. Então ele ganha 1 denário e ele só vai conseguir comprar poucos pães, que é para ele, que seria para ele, certo? Seria a medida para a refeição de um dia, para um homem, não para a família dele. Vocês estão entendendo? O que é isso? Escassez. Um cenário de inflação. Não, primeiro, um cenário de inflação. Primeiro, um cenário de inflação. Vai estar tudo muito caro. As coisas vão estar tudo muito, muito caro. Por quê? Porque o dinheiro do mundo se desvalorizou. Entendeu? E qual é o cenário de hoje? A gente que acompanha o mercado financeiro, a gente sabe o que está acontecendo hoje. Os bancos centrais do mundo inteiro estão injetando uma quantidade nunca antes na história humana de dinheiro.
Por quê? Para que as bolsas de valores do mundo inteiro continuem alta. Para que a crise que deveria se abater sobre a humanidade não bata agora. Só que eles estão fazendo isso de causa pensado. Por quê? Porque eles sabem que o correto na economia era que a correção fosse completa e que o crescimento fosse acontecendo com o decorrer do crescimento mesmo da sociedade, natural, da economia do mundo. Só que o que nós vemos é exatamente o contrário. Não, eles injetaram uma quantidade gigantesca de dinheiro e é por isso que, inclusive no Brasil, agora semana passada, nós vemos o governo dizendo que vai lançar a nota de R$200. Por quê? Porque tem muito dinheiro. Ele não tem dinheiro, já tem muito. Eles criaram dinheiro. Certo? O que é essa criação de dinheiro? É só um número mesmo. Eles foram lá, colocam um número lá, o Banco Central, coloca o ministro da Economia vai lá, coloca uma fração, vamos injetar tanto, cria tanto, só que as pessoas estão ainda na dependência do dinheiro físico. Então eles vão lá, querem que, principalmente esses auxílios emergenciais, a pessoa chega e saca dinheiro, vivo. Entendeu? Quem já presenciou como está a fila da Caixa Econômica nesses dias? Você já percebeu como é que tá? Tá gigante. Por quê? Porque é o povo que recebe esses auxílios emergenciais indo na Caixa para pegar. Entendeu? Esse dinheiro. E o que é isso? É a injeção de dinheiro. Então, por quê? Porque eles estão fazendo uma forma emergencial para cobrir, para maquiar a crise. E isso vai gerar o quê? Inflação. A maior prova disso é a cotação do ouro. A cotação do ouro está onde hoje? Está lá em recordes. Certo? Vocês estão conseguindo me acompanhar aí? Eu estou vendo uma movimentação. Então está em recordes históricos. Por quê? Porque o mundo inteiro não confia mais nas moedas. O que está acontecendo é que o próprio dólar está perdendo confiabilidade no mundo. Porque o governo está injetando muito dólar no mercado. Então eles sabem que isso vai gerar... Quem entende realmente de mercado financeiro sabe que isso vai gerar inflação. Entendeu? E que é necessário se precaver contra isso. Então está todo mundo comprando ouro. E o ouro está nas suas recordes. Então o que eu estou falando para você é um cenário de prelúdio de uma grande escassez que está por vir lá mais para frente. Entendeu? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu vou compartilhar minha tela. Só um minuto. Não. Aqui. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vocês estão vendo? Pode abrir o áudio rapidinho aí. Só para falar para mim que eu não estou vendo vocês. Estão vendo? Sim. O que é isso aqui? Esse aqui é o site oficial do World Economic Forum, que é o Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial é aquele fórum de Davos que acontece todos os anos no começo do ano, onde para lá vai todos os grandes líderes e os mega bilionários e empresários do mundo inteiro. E lá eles definem o que vai acontecer, o que tem de acontecer no ano. Olha o que eles estão dizendo aqui. Esse é o site oficial deles. O grande recomeço. Eles estão trabalhando, gente, para isso. Eles querem restartar tudo. Por que eles querem restartar tudo? Depois eu mando esse caminho para vocês darem uma olhada, tá? Olha o que ele diz aqui, ó.
É urgente que partes interessados globais cooperem no gerenciamento simultâneo das consequências diretas para a crise do Covid-19, para melhorar o estado do mundo. O Fórum Econômico Mundial está iniciando a iniciativa de Great Reset, ou Grande Reset, o início de um grande reset. Porque eles querem causar esse grande reset. Entendeu? Eles querem. Por quê? Uma coisa que é importante vocês entenderem é o seguinte: essa elite global que está trabalhando para unificar o mundo debaixo de um só governo, eles acreditam fielmente que o mundo é deles. Nós somos parasitas. Entendeu? Nós somos parasitas. Por isso que eles querem diminuir a população global. Só que eles sabem que as medidas de contraceptivas e tudo aquilo que eles... o próprio... A promoção do movimento LGBT, entendeu? Por quê? Porque se os homens se tornarem homossexuais, não há filhos. E é isso que está por trás, exatamente. É isso que está, exatamente isso. É só isso que está por trás de todo o movimento, de todo o incentivo e toda a grana que vai para o movimento LGBT. Entendeu? É controle de natalidade, simplesmente. Mas por quê? Então, eles acham o que na cabeça deles. Deixa eu falar para você o que acontece na cabeça, o que eles defendem. O mundo está consumindo demais. As pessoas, o povão, esses 8 bilhões de pessoas estão consumindo muito. Então vai acabar com o planeta, vai acabar com o nosso planeta, com a nossa Terra, com aquilo que é nosso. Então nós vamos impedir isso. E é exatamente isso que está por trás desse grande reset aí. Desse grande recomeço. Se você ler o texto, depois se vocês forem atrás, eu até peço para que vocês vão atrás. Pesquisem. Entendeu? Eu não estou viajando, não. Eu não estou falando aqui do que eu acho. Não é o que eu acho. Vocês estão entendendo? Não é o que eu acho. Eu não acho nada. Isso está acontecendo. Está diante dos nossos olhos. Só que não espere que isso vai dar na CNN ou na Globo. Não vai. Por quê? Porque essas mídias foram criadas exatamente para deixar a pessoa alienada. É o pão e o circo. Porque a realidade é completamente diferente. A própria internet nós não sabemos por quanto tempo nós teremos ela de forma livre como nós temos hoje. Entendeu? Eles estão dando ainda uma oportunidade da gente compartilhar essas coisas. Mas vai chegar um momento que eles não vão dar mais. Quando eles acharem por bem que não. Mas é que eles precisam disso também para promover as suas ações. Entendeu? Então esse grande reset é exatamente isso. Eles querem reeducar a sociedade humana para que se consuma menos. Só que o que eles vão fazer? Eles vão forçar a nossa reeducação. Entendeu? Eles vão nos empobrecer. Eles vão empobrecer o planeta, o povão todo, para que a gente consuma menos. Esse é o modo pacífico deles. Entendeu? Eu vou deixar vocês, todo mundo, ganhando um pouquinho, só para vocês consumirem um pouquinho. Vou injetar tanto dinheiro que as coisas vão ficar tão caras que vocês não vão conseguir comprar muita coisa mais. E aí vocês vão comprar só um punhado de farinha e 2 punhados de cevada. Lembrando, nós estamos nos prelúdios. Nós estamos vendo e acompanhando as coisas indo a uma determinada direção. E é óbvio que eles estão fazendo isso. Só que se você for analisar, aqui no versículo 6, Apocalipse 6, diz assim: no final, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada
por 1 denário. Olha que interessante aqui. E não danifiques o azeite e o vinho. O azeite e o vinho, ele não é um cereal barato. Ele é caro. Então, e não danifiques o azeite e o vinho, quer dizer, a elite, nesse momento da história, não será tocada. Ela ainda não será tocada. Ela ainda não... por quê? Porque ela estará nos seus bunkers. Agora, deixa eu te mostrar uma outra coisa aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Essa aqui... Tá vendo? Gente, eu tô dando pra vocês informações da mídia. Só que é coisas que eu pego, entendeu? Vocês estão vendo aí? Me responde. Pode abrir a voz aí. Sim. Um pouquinho. Sim. Estão vendo? O site da Forbes? Dá uma olhada aqui, ó. Bunkers milionários, o novo jeito de escapar da pandemia. Tá? Essa matéria é do dia 24 de março de 2020. Tá? Dá uma olhadinha, depois vocês leem. Eu vou compartilhar isso aí no grupo lá. Tá? Eu quero mostrar para vocês. Eu não consigo ampliar mais a tela aqui. Mas dá uma olhadinha nos bunkers deles. Ó, tem... Essa aqui é um quarto. Né, o super quarto, ó. Tem sala de cinema. Tá vendo? É o corredor, tem ali o bar. Ali o corredor dos bunkers. É coisa luxuosa, ó, dá uma olhada. É a piscina aquecida. Ó, esse é um banheiro, uma sala, sei lá o que é isso aqui. Entendeu? A fonte. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó o custo disso. Né? O céu Robert Vicino o chamou de Arca de Noé moderna. Apartamento privativo na Europa ONI começam em 2,2 milhões. O complexo alemão inclui academia, piscina, cinemas e bares. Tá só até aí. Ou seja, eles já estão preparados. Eles já têm bunkers, eles já sabem onde eles vão, eles já sabem onde eles vão ficar, eles sabem... Essa gente não é o povão. Entendeu? Essa gente é elite. Eles já têm os bunkers deles. Esses bunkers são bilionários, são milionários. Estão todos já preparados, criados, feitos, e eles vão para lá à medida que eles sabem que eles vão ter que ir para lá. Porque eles vão fugir dessas coisas todas. E na cabeça deles, eles vão escapar dessas coisas todas. Porque eles são sobre-humanos. E o povão vai passar por isso aí. Entendeu? Vamos para o quarto selo. Vamos lá. Apocalipse 6. No versículo 7. Diz assim: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Percebe que é o que eu falei para vocês. Um cavalo prepara o cenário para o outro cavalo. Entendeu? Então, o cavalo branco, que é essa grande liderança global, começa a ganhar notoriedade vencendo. O cavalo vermelho é a guerra. O mundo entra em colapso.
para que ele inteiro se entregue à autoridade do falso Messias, entendeu? As consequências dessas guerras é a inflação, a crise monetária. E o que você acha que vai acontecer com tudo isso? A morte, que é o cavalo amarelo. Que na verdade não é o cavalo amarelo. Pega ele aqui. É o cavalo. A palavra no grego original para amarelo é chloros. E o chloros, ela é traduzida mais corretamente como pálido, esverdeado. Então seria o cavalo pálido, que é o cavalo com a cor da morte, aquela cor, sabe, sem vida. E esse cavaleiro, ele traz consigo a morte. Repare que ali no versículo 8, Apocalipse 6, 8, e o inferno estava o seguindo. Foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome. Olha, então, espada, fome, olha a sequência. Vai lá em Mateus 24 de novo. Eu quero mostrar Mateus 24 porque eu estou linkando isso que João está falando, entendeu? Com o Apocalipse proferido por Jesus. Eu acho que Jesus sabia o que estava falando, né? Olha lá, Mateus 24, versículo 7. Diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, guerra, e haverá fome. E depois ele fez o quê? E terremotos em vários... Então, guerra, fome, terremoto. Você vai ver essa sequência aqui. Não hoje. A parte do terremoto eu não vou abordar hoje, porque não vai dar tempo. Mas ela está prevista aqui nos Cavaleiros também. Tá? Nos Cavaleiros não. Nos 7 selos. Então, é óbvio que você junta todo esse caos, isso gera morte e destruição. Por meio da fome, né? Eu acho que não preciso contextualizar a fome, mas se você for analisar... essa semana eu vi uma reportagem a respeito da Venezuela, e eu não sei se você sabe, mas hoje a Venezuela tem 95% de miseráveis. 95%, gente, de miseráveis. Entendeu? O país inteiro é miserável. E quem não é miserável? A elite. A elite que hoje na Venezuela, quem governa a Venezuela é o narcotráfico. Os narcotraficantes sul-americanos é que governam a Venezuela. Entendeu? Mas eu só estou falando isso aqui só para demonstrar. Voltando aqui. Por via da fome, por via da mortandade, vai lá, Apocalipse 6, 9. Vamos acompanhar palavra por palavra aqui. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, né, a guerra, pela fome, com a mortandade. O que é essa mortandade? Essa palavra mortandade no grego é tânato. E tânato nada mais é do que morte. Mas, segundo aqueles que estudam escatologia, essa mortandade são exatamente as pragas, as doenças, as epidemias. Entendeu? Coisas que nós já começamos a presenciar aí com essa crise aí do coronavírus. Entendeu? Mas isso aí é ficha, gente. O que a gente está falando aqui é de coisas realmente catastróficas, entendeu? Coisa do tipo do nível da peste negra. É o que dizimou metade da população da Europa. Entendeu? É desse tipo de coisas que João enxerga aqui.
Entendeu? Por quê? Porque você vê que ele fala assim, foi-lhe dada autoridade para matar quarta parte da terra. Hoje nós somos em quantos? O planeta hoje estamos quase chegando a 8 bilhões de habitantes. O que é a quarta parte da terra? 2 bilhões. Fala pra mim, quando na história morreram tantas pessoas? Nunca. Isso nunca aconteceu na história. 1/4 da Terra morrer? Não, nunca. Nenhuma guerra matou isso. Nem os genocídios lá da União Soviética com Stalin, ou na China com o Mao Tse Tung, que mataram mais de 100 milhões de pessoas, 150 milhões de pessoas, é 1/4 da Terra. Entendeu? E aqui João está falando realmente de um cataclisma final. Amém? Onde 1/4 da Terra morrerá. 2 bilhões de pessoas. Depois você vai atrás das informações a respeito da FEMA. Você vai ficar de boca aberta. De boca aberta também. FEMA. FEMA é uma organização global também, onde eles se preparam para grandes catástrofes. Gente, a FEMA tem quarteirões e quarteirões de caixões preparados já, prontinho. Prontinho. Você vai atrás disso aí, você vai ficar abismado. Você fala, meu Deus do céu, o que esses caras estão fazendo? Eles já têm pronto, um monte. Eles estão preparados para catástrofe. Eles já sabem, você está entendendo? Esse pessoal, eles não são idiotizados por aquilo que eles sabem que eles estão fornecendo como pão e circo para a população. Entendeu? Eles vivem em uma realidade onde só que eles estão de um lado achando que eles vão escapar de tudo isso. Só que aqui no cavalo, no quarto selo, que é o cavalo pálido, o cavalo Cloros, eles também serão afetados. Os bunkers deles de nada adiantará, porque eles também morrerão. Entendeu? Eles também serão infectados. Entendeu? Fome eles não vão passar, mas infectados eles vão passar. E tem um outro detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês, que está aqui na sequência da fome. Apocalipse 6, 9, né? A quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade, que é essas grandes doenças e pragas, pestes, entendeu? E por meio das feras da terra. Aqui entra a parte polêmica da coisa. O que essas feras da terra? Não são animais. Por quê? Porque no original não é zoe. No original, essa palavra é terion. E eu não sei porquê. Quer dizer, eu tenho uma certa desconfiança que esses temas polêmicos são amenizados nas traduções de forma proposital. Entendeu? Mas no original tá lá, claro e cristalino. Terion é bestas, monstros, demônios. Da terra, que no original terra é gel. Então João enxerga que de certa forma é liberado uma classe de demônios, de bestas, feras, entendeu? Que vai também matar os seres humanos. Só que é o seguinte, eu vou ser bem claro para vocês. Eu não sei se vocês têm condições de ouvir o que eu vou falar. Entendeu? Então, eu vou parafrasear Jesus aqui, quando ele falou aos seus discípulos lá em João 16, 12. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Entendeu? Eu acho que eu vou deixar isso um pouco mais para frente. Tá? Porque é um tema realmente bem complicado. Não, e para isso é necessário uma certa... Não, Oi? fala agora.
Fala agora, Vocês estão preparados? Sim. Não vai me chamar de maluco, não, né? Maluco. Porque eu tô falando... Gente, eu estudo isso com seriedade. Entendeu? Eu não tô viajando na maionese. Então, só que é o que eu falei. Tem certas coisas de Apocalipse que é preciso você crer. Entendeu? Lá no começo do Apocalipse, a primeira aula, o que eu falei pra vocês? Lá no começo, na primeira aula, gente, vai ter momentos do Apocalipse onde, por isso Jesus se apresenta como sendo, eu sou Jesus, o alfa, o ômega, o começo e o fim, entendeu? Eu sou Deus, e isso que está, na qual eu vou revelar para você, João, vai se cumprir. É preciso ter fé. Eu não estou falando ter fé em Jesus, claro, mas ter fé nas escrituras, entendeu? E isso tem tudo isso aqui é contextualizado com os nossos dias. Jesus não mandou isso aqui, não mandou a revelação do Apocalipse para Vênus, para os marcianos. Não existe isso. Entendeu? Foi para nós, foi para a igreja dele. Só que a igreja se tornou às vezes tão, com uma mentalidade tão materialista, tão, de certa forma, regradinha ao seu mundo, que ela não consegue hoje, muitas das vezes, enxergar. Então tem assuntos polêmicos que eu não sei se eu devo tratar. Mas se vocês querem, eu vou falar. Na história humana, sempre houve essas coisas que nós acabamos de falar. Sempre houve ditadores, sempre houve guerras, sempre houve crises, sempre houve fome, pandemias, sempre houve, entendeu? Então, as escolas escatológicas mais céticas, muitos deles acreditam, mas isso já se cumpriu. E Jesus já voltou? E nós estamos aqui fazendo o quê? É claro que isso aqui, o que João está falando, e o que Jesus revelou para João, é os últimos dias. É o dia do Senhor. Ele está falando isso de um nível que ainda não se cumpriu. E que irá se cumprir. E que nós hoje estamos vendo é o prelúdio. Amém? É o início dessas coisas. É o mundo sendo preparado para essas coisas. E nós, como cristãos, temos que compreender e enxergar o mundo com essa ótica. Com a ótica de um mundo satânico que está sendo preparado para o seu rei. E nós somos cristãos e vamos resistir. Amém? Nós vamos resistir. Porque Deus vai nos dar graça de resistir. Mas o cenário é tão catastrófico que muitos acreditam que a igreja será arrebatada antes. 1 Tessalonicenses 4,13, vai lá. Sobre a parte lá das feras da terra, das bestas da terra, entenda uma coisa. São uma classe de demônios, tá? Uma classe específica de demônios que será liberado, o inferno será aberto, será liberado e eles de alguma forma, eu não vou entrar em detalhes, mas eles serão liberados e vai ajudar a acabar, a matar e a trucidar a raça, esse 1/4 da terra. 1 Tessalonicenses 4. Versículo 13. Diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos,
os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Aí ele diz, termina, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Então, assim, gente, essas informações, por que Deus revelou isso a João? Para que João desse as igrejas, as 7 igrejas que nós estudamos aí nos primeiros capítulos, nas primeiras aulas aí. Mas Jesus faz isso não para que a igreja entrasse em pânico, mas para a igreja, primeiro, para que a igreja se preparasse. Amém? Para que a igreja estivesse preparada. Pode ver, ele sempre fala, não vos enganeis, não permita que ninguém vos engane. Entendeu? Entra naquela parábola lá das noivas, as sãs e as nécias. Então, a ideia, a intenção do Senhor nessas revelações, revelando essas catástrofes, essas coisas que a gente está abordando agora, é para que a gente possa se preparar espiritualmente, amém? E até mesmo no nosso na nossa vida, na forma como a gente vive, entendeu? Nas nossas economias, nas coisas, entendeu? Para que a gente possa estar sobre aviso. Então, é necessário que a gente se prepare, principalmente espiritualmente, para que a gente possa se focar a nossa vida espiritual e buscar aí uma intimidade maior com Deus, viver mais tempo, ter mais tempo de oração, ter mais tempo de leitura da palavra, buscar intensificar os seus devocionais, entendeu? Achar um espaço aí no seu dia a dia, entendeu? Para que você possa alimentar o seu espírito, a sua vida, entendeu? E esteja preparado. Por que eu li essa parte de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18? Porque os pré-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam no arrebatamento, na retirada da igreja, antes da grande tribulação, antes da quebra dos selos, ou no começo deles, entendeu? Ou assim, no mais tardar, quando a coisa começar a complicar um pouco mais, entendeu? Eles defendem esse arrebatamento, entendeu? E quem é que seria arrebatado? Aqueles que crescem, né? Aqueles que estão preparados, espiritualmente estão preparados. Lembra do filme? Quem aí assistiu Deixados para Trás? Já assistiu esse filme, Deixados para Trás? É antigão, cara. Mãe, você já assistiu? Já, eu sei que já. Primeira vez que eu assisti esse filme foi lá na Igreja Universal. Eu tinha pequenininho, cara. Eu acho que eu tinha uns... Não sei, eu acho que eu tinha uns 11 anos, cara. É um filme escatológico, assim, cara, onde mostra a volta de Jesus. Travou tudo. E por que deixados para trás? Porque acontece o arrebatamento e os cristãos que estavam lá, lembra da aula de Laodiceia, né? Que estavam amornados, ficam. E aí o que resta para eles é a perseguição e o martírio. Cara, o filme assim, a gente era um menino, meu Deus do céu, deixava a gente com um temor incrível, tava todo mundo chorando no final, pedindo, Senhor, nos salva, nos livra disso, pelo amor de Deus. Mas se você for assistir esse vídeo hoje, esse filme hoje, você fala, meu Deus, é porque os efeitos hoje viraram defeitos, né? Então,
Os efeitos especiais é tipo abaixo de Guerra das Estrelas, o primeiro lá. Então você vê a coisa meio artificial demais, né? Hoje a gente tá acostumado com o Robinha? mundo do 3D, dos Robinha, super efeitos especiais. Oi? travou aqui, sei lá, ficou um minuto travado aqui. Eu não vi nada que você falou nesse último 1 minuto. Eu tô falando eu acho que. Vocês ouviram a parte que eu falei dos deixados para trás? Não. Então, tem um filme. Eu tô falando sobre o arrebatamento. Sim. Tá? O arrebatamento. Ele não é um consenso dentro do cristianismo. Entendeu? Quem é que crê no arrebatamento são os chamados dispensacionalistas. Entendeu? Que é uma escola teológica mais presente entre os pentecostais e neopentecostais. Entendeu? Entre os avivados. Que creem que, entendendo e compreendendo o Apocalipse e vendo todo esse caos, essa catástrofe, essas coisas, eles falam: Senhor, a igreja autêntica e verdadeira, fiel, avivada, não vai passar por isso. E João e Paulo fala realmente do arrebatamento. Jesus também fala que onde estarão dois lavrando, um será tomado. Então, assim, existe aí certas bases que creem que, de certa forma, a igreja será retirada da terra, guardada, preservada. Entendeu? Porque Jesus o preservará de passar por esse caos generalizado e essa catástrofe. E eu vou dizer para você, vai piorar, tá? Eu falo, mas piorar mais que uma guerra mundial, mais que uma fome, mais que demônio comendo gente? Vai. Não é que vai piorar, mas assim, João, ele chega um momento onde ele vai explicando essas quebras de selos com outros pormenores aí, entendeu? Depois eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu mostro isso agora para vocês. Segura só um pouquinho. Não, eu não vou achar. Depois eu mando no grupo. É assim, é só um esquema a respeito do Apocalipse, onde mostra. É uma ilustraçãozinha onde ele mostra os selos, entendeu? Os 7 selos. No 7º selo, ele abre para as trombetas. E depois, na última trombeta, ele abre para os cálices da ira. Então, há toda uma sequência, você vê, nós estamos ainda no Apocalipse 6. Entendeu? Há muita coisa para acontecer ainda. Só que é óbvio, fala, mas vai chegar um momento onde não vai existir mais vida na Terra. Exatamente. Exatamente. Entendeu? A gente está falando, novamente, nós estamos falando dos finais dos tempos. Tá? Dos finais, dos eventos da consumação do século. Que Jesus disse: eis que estareis convosco até a consumação dos séculos. Vai haver um dia, um momento da história onde haverá a consumação disso tudo. Onde Deus vai trazer juízo sobre a terra. É esse evento de que nós estamos falando, tá? E hoje nós estamos num nível de preparação. O mundo sendo preparado pelo inimigo. O mundo sendo preparado pelo inimigo para esse governo global. Entendeu? E os cristãos deveriam se preparar para enfrentar tudo isso. Espiritualmente, psicologicamente. Entendeu? Amém? Bem, o que eu posso dizer é assim. Lá em Mateus 3, 7. Eu acabei não falando. Então, tem um filme lá viu, Jô? E Laura? Eu tava falando sobre o filme Deixados para Trás, que é um filme antigão, cara.
que as igrejas passavam para os fiéis com essa mentalidade do arrebatamento, onde a igreja era arrebatada, mas os amalgamados, os mornos, né, os cristãos meia boca ficavam. E aí eles eram perseguidos e vivia ali todo aquele cenário do Apocalipse. Era uma série enorme de filmes. Eu nem lembro, não sei nem quantos filmes eram, né? Mas eu sei que a primeira vez que eu assisti, eu era um menininho de 11 anos de idade. E, sei lá, 11, 12 anos, 13, eu não lembro exatamente. E aí todo mundo ficava morrendo de medo daquilo e ficava aterrorizado e terminava orando, chorando, meu Deus, livra a gente disso, entendeu? E se você for ver hoje, você fala, meu, olha isso aí, cara. Os efeitos são defeitos especiais, mas de certa forma é a forma como uma parte da igreja, dos cristãos, entendem a escatologia, os sinais dos tempos, né? Eles se baseiam principalmente. Onde está isso em Apocalipse? Eles acreditam que, por exemplo, quando termina as 7 cartas das igrejas, a igreja sai de cenário. Você vê que nós lemos o capítulo 4, o 5 e estamos no 6, e você não ouviu falar de igreja. Entendeu? Ela saiu. Ela não está presente. Então significa que a igreja de Jesus mesmo, de certa forma, ela é recolhida. Tá? Essa é a forma como os pré-tribulacionistas encaram a escatologia. Eu creio nisso? Creio. Também. Isso vai acontecer? Eu acredito que sim. Se eu creio que vai acontecer. Mas e se não acontecer? Eu vou estar preparado. Eu não vou perder nada. Bem, pelo contrário, se a gente for vivenciar esses eventos finais, se os nossos filhos forem vivenciar isso aí, a gente vai vivenciar com uma fé avivada, com um coração entregue e uma vida reta diante do Senhor. E aqui em Mateus 3, no versículo 7, olha só, diz assim: vendo ele, porém, que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Isso aqui é João Batista, tá? Ele está ali. Mateus está narrando aqui o início do ministério, antes do ministério de Jesus, o ministério de João Batista. E ali ele afronta os incrédulos dos fariseus, os chamando de raça de víboras. Por quê? Porque eles estavam ali conspirando contra aquilo que era de Deus. Eles, na religiosidade deles, achando que estavam defendendo aquilo que era de Deus, mas não, eles estavam afrontando aquilo que era de Deus. Entendeu? E aí continua, 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode sustentar filhos a Abraão. Já está posto o machado e a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Amém? Com essas palavras eu quero terminar a aula de hoje, dizendo para vocês que o machado está posto à raiz. Entendeu? A árvore que não dá fruto, o Senhor corta. E a que produz fruto, ele apara as pontinhas para que continue produzindo mais frutos. Então, os momentos na qual nós passamos por lutas e dificuldades é exatamente Deus nos lapidando, para que a gente continue produzindo frutos. Então, entenda essa palavra para que a gente possa intensificar a nossa vida com Deus e nos preparar para aquilo que estiver por vir. Seja o arrebatamento, seja as tribulações, seja o que for.
entendeu? Nós temos que estar preparados e viver de uma vida em santidade, uma vida com Deus. Amém? Bem, vamos orar? Tem alguma pergunta aí? Se não tiver, já oro e a gente já dá prosseguimento ao nosso bate-papo, a nossa confraternizaçãozinha aí. Então, tem uma rede de pessoas, um grupo de pessoas que defende o sobrevivencialismo, uma coisa assim, sobreviver, congelando mantimentos por 10 anos, eles já pensam nessa fase da Terra. O veganismo também faz parte disso, vai diminuir pela fome na Terra, alguma coisa assim. Essa classe de pessoas. Tá bom, beleza. Tá bom. Pode fechar o áudio aí, porque senão fica muito ruim aí depois na. O sobrevivencialismo, ele é algo muito presente, já extremamente evoluído nos Estados Unidos, entendeu? Porque como isso nasceu? Você tem que entender que os Estados Unidos passou por 2 grandes guerras mundiais. E na Segunda Grande Guerra existia uma iminência de um ataque inimigo nos Estados Unidos. Então eles se preparavam para a guerra. Foi aí que começou a questão desses bunkers, essa vida independente da sociedade, de ser como se fosse eles se dependem apenas deles mesmos, entendeu? Bem, eu acho que quem quer fazer isso e tem a condição de fazer isso, faça. Eu não sei. É legal, é bom, mas de certa forma pode funcionar, pode, mas eu acho que no momento, se a igreja for passar por isso mesmo, não vai adiantar muito, não. A gente vai poder protelar isso, né? Prolongar, entendeu? O cara vai lá. Eu já vi, tinha até um programa num canal a cabo sobre esses sobrevivencialistas. Ah, não, tem no Netflix tem um especial dos sobrevivencialistas. Mas esses documentários que tá disponível aí pro povão, tipo, que fala a respeito dessas coisas, eles são meio palhaçada, assim, entendeu? Eles meio que fazem isso de propósito, para tirar uma gozação de sarro, fazer uma tiração de sarro com esse pessoal. Então eles pegam as figuras mais excêntricas. Porque quem faz o negócio a sério mesmo, eu conheço alguns que fazem. Entendeu? Vive uma vida normal, como qualquer pessoa, só que ela se prepara, ela sabe. Então ela tem lá o seu sítio, ela tem o seu meio de sobreviver, entendeu? Tem as suas plantaçõezinhas, entendeu? E sempre fora dos grandes centros, porque o grande centro é o alvo, né? Então, é onde tem uma maior parte fora de grandes centros e fora de locais onde existem bases militares. Porque as bases militares são alvos de ataque. Então, se você quiser se preservar, você foge desses lugares, entendeu? E esses acontecimentos serão na segunda parte das 3 semanas e meio? Então, boa pergunta. Não sei. Não dá para saber. Certo. Mas eu creio que pela sucessão de fatos será. Por quê? Porque não a questão das guerras, porque como eu disse para você, as guerras elas preparam o cenário para que o mundo aceite. E aí entra um pouco daquilo que a Laura até me perguntou na semana passada, né? A respeito de como é que o mundo vai aceitar isso aí. Porque hoje o mundo está dividido, exatamente, está mesmo. Entendeu? E vai se dividir mais, e vai entrar em colapso completo. Porque realmente, como é que uma pessoa vai aceitar que o outro domine? Então, eu li as palavras do David Rockefeller, onde ele diz que
é questão de tempo até que o mundo aceite. Para isso, eles só precisam de uma grande crise. Entendeu? Como eles são os pomposos, os super-homens, aqueles que estão acima da normalidade, entendeu? Do povão, como eles são a elite, eles estão preservados disso, e o resto eles querem mesmo que eles se explodam. Tem aquelas pedras... Oi? Tempos atrás eu vi sobre o testamento do Jorge Soros. Aí eu fiquei na dúvida, o Soros, ele é vivo ainda ou não? Então, O testamento dele, me fala. Então. Ele tem um pessoal aí que está dizendo que ele morreu. Entendeu? Mas ninguém sabe. Dizem que ele morreu. Mas é por isso que a senhora deve ter visto isso aí. Porque a galera... Bem, mas pra gente não importa muito, não. Ele morrendo, ele vivendo, é o que eu disse pra você. O Jorge Soros, ele sempre foi a figura de um testa de ferro, entendeu? Ele é um cara que simplesmente é um representante dessa elite. Sim. Tá? Até no meio dos investidores, quem investe em bolsa, o pessoal que gosta desse buy and hold, admira o Jorge Soros, admira o David Rockefeller, os Rothschilds, porque são grandes investidores. São mesmo. Eles adoram boicotar o mundo para ganhar muito dinheiro, para concentrar todo o dinheiro na mão deles. Entendeu? Com base em tudo aquilo que é maluquice que você não pode nem imaginar. Entendeu? Eles são psicopatas, gente. Essa gente é completamente psicopata. Tem um vídeo do Jorge Soros que eu compartilhei alguns dias atrás, onde você vê ele falando. O cara é um psicopata completo, totalmente, cara. Entendeu? O cara fala de coisas, atrocidades, como se fosse coisa normal. Por quê? Porque ele se sente acima. Ele está... Você tá aqui, ele tá aqui, ó. Entendeu? Você não vai chegar lá nunca. Eles não deixam. Para você chegar, você tem que você tem que se mesclar a eles. Por isso que eu falei, há um tempo atrás eu estava falando com o Jefferson. À medida que o cara vai crescendo, ele vai ficando rico, ele vai dando certo. Essas sociedades secretas, esses caras, eles colam no maluco. Eles não deixam o cara... Eles chegam, eles vão lá, conversa, entendeu? É claro, o negócio tem uma lábia muito boa, entendeu? E no começo envolve o cara, fala, não, a gente vai se ajudar, eu vou te ajudar e você vai crescer. E quando o cara já vê, ele já tá lá dentro. Entendeu? Então, por exemplo, o que a gente está vendo no Brasil hoje, que é a maçonaria claramente boicotando o governo Bolsonaro, é exatamente isso. Eles no começo eles ajudaram, existe até palestra do Bolsonaro falando dentro da maçonaria, entendeu? Mas eles colocaram lá um vice-presidente dele, grau 33, a maçonaria, um grão-mestre, e eles estão doidinhos para derrubar o Bolsonaro e deixar o Mourão lá, porque o Bolsonaro está atrapalhando os planos. Está fazendo coisa que eles não querem. Oi? A Igreja Católica saiu essa semana, os arcebispos, que é contra o Bolsonaro, né? Como? Essa semana saiu uma notícia da reunião do arcebispo contra o Bolsonaro, né? Ah, sim. Não, mas aí é outra coisa. Os arcebispos... Não estou dizendo que eles não tenham participação em sociedades secretas. Deve ter. É até proibido, tá? Dentro do catolicismo, as consequências de um padre ou um bispo fazer parte de uma sociedade secreta é a exclusão.
Mas eu não sei se há. Deve ter. Há um tempo atrás tinha muitos. Por isso que o Papa, não sei qual Papa, ele fez essa regra lá, que se o cara fazer parte de alguma sociedade secreta ocultista, ele vai ser excomungado. Mas essa questão dos bispos é porque é a CNBB, pô. E a CNBB é a teologia da libertação na veia, né, cara? A teologia da libertação foi quem fundou o PT. Né? Há um tempo, agora, algumas semanas atrás, de uma live do Lula com o Leonardo Boff, o Lula reconhece, fala, olha, o PT não seria o PT se não fosse as sociedades de eclesiásticos de base, que é o início da teologia da libertação ali, do MST, né? Que nasceu de dentro da Igreja Católica. Então, você vê que essa infiltração socialista na igreja começou há muito tempo. E no meio evangélico, eles são o pessoal lá da teologia da missão integral, na qual a gente já teve tanto contato aí. Ariovaldo Ramos, Ed Renekiewicz, entendeu? E Ricardo Bitum, né? E esses malucos todos aí. Bem, gente, vamos orar? E aí, se quem quiser ter mais perguntas aí, eu respondo pelo WhatsApp ou via live pessoal, tá bom? Então tá bom, fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos consagrar essa aula ao Senhor. Meu Pai, tendo, meu Deus, em mente o seu amor por nós, meu Pai, o seu cuidado por nós e a intenção, meu Deus, do Senhor, é óbvio, Senhor, que é que nós estejamos preparados, Senhor, que nós possamos, meu Deus, comprar azeite, meu Deus, como fizeram, Senhor, aquelas virgens prudentes, meu Deus, que nós possamos, meu Deus, nos aproximar de Ti e ter um coração mais vinculado ao Senhor, ter uma vida mais próxima do Senhor, mais íntima do Senhor, meu Deus. Então abençoa cada um, meu Deus, que da nossa casa, da nossa família, os nossos casamentos, os nossos filhos, guarda, protege cada um deles, Senhor. Cobre-nos com teu sangue, meu Deus, acampa os teus anjos ao redor do nosso lar, meu Deus, nos guarda, meu Deus, de todo e qualquer tipo de ação do inimigo, meu Pai, e nos dê toda a provisão, Senhor, do Senhor. Pai, abençoa a nossa família, meu Deus, nos dá saúde, nos dá paz de espírito, meu Pai, nos dá, meu Deus, da sua provisão. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós entregamos, meu Deus, a nossa casa, os nossos estudos, a nossa consciência, a nossa mente. Senhor, dá-nos a mente de Cristo, meu Pai, que nós possamos pensar, meu Deus, conforme o Senhor quer que nós pensamos. Não permita-nos ser influenciado por este mundo paganizado, completamente secularizado, meu Deus, contrário, inimigo da fé. Que nós temos a mente de Cristo, que nós possamos pensar, meu Deus, como cristãos autênticos, verdadeiros, cristãos avivados, meu Deus, cristãos como a igreja de Filadélfia, assim. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós entregamos tudo nas tuas mãos, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, gente.